Cristo, né? É um louvor lindo, né, irmãos? Muito lindo o louvor. Queria eu monitorar para melhorar mais, dar mais uma qualidade aqui do microfone. Glória a Deus para sempre. Mandando a paz aqui para o Manuel Amorim, meu amigo de infância nas redes sociais. Está aí no Mato Grosso do Sul, né? Mandando a paz aqui para o Manuel Amorim, amém? Está aqui também o Takayama do Nordeste. Ô glória! Apareceu, né? Estava em reforma também, não é, Cícero? Em reforma, a igreja, nunca mais fizemos as nossas lives, a igreja estava em reforma. Também estamos somos solidários também com a situação do Diácono Edson, onde o seu filho está ali. Quando terminarmos aqui, vamos fazer um clamor, amém? Seu filho está ali, o seu bebezinho está ali ainda no HGE. Vamos orar a Deus em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos ler aqui um texto que é de Primeiras Crônicas, a qual eu já li, que é a leitura devocional. Primeiras Crônicas, capítulo 21. Amém? Primeiras Crônicas, capítulo 21. E o versículo 1, não vou ler a leitura completa mais, porque eu já li. Vamos falar um pouco sobre o recenseamento que Davi fez, que ao mesmo tempo desagradou a Deus, amém? Foi a leitura que eu já li. Versículo 1 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Amém? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Incitou a Davi a numerar a Israel. Irmãos, vamos falar um pouco o tema que eu quero tratar nesta noite. E o tema é, irmãos, que nós devemos nos responsabilizar pelos nossos erros. Aqui quero avisar os irmãos amigos internauta, a igreja do Senhor, que nós aqui estamos reunidos nesta noite. Vamos tratar um assunto que todos nós devemos nos responsabilizar pelos nossos atos, devemos nos responsabilizar pelos nossos erros e pelas nossas obrigações, amém? Eu não quero falar de obrigações, missionário. Eu quero trazer esta mensagem nesta noite com este tema, que todos nós devemos nos responsabilizar pelos nossos erros, aquilo que nós cometemos, as nossas falhas, os nossos fracassos. Nós devemos nos responsabilizar e reconhecer, admitir quando nós erramos, admitir quando nós pecamos, admitir quando nós transgredimos, glória a Deus, transgredimos o alvo. Transgredimos o alvo. O que é o pecado? O pecado é o desvio da conduta. O pecado é o desvio da santidade. É quando o homem desvia da santidade. É quando o homem foge do caminho. Então, esse aí é o problema de todos nós. É quando nós nos desviamos
É a mesma coisa que quando nós não somos responsáveis pelas nossas dívidas, quando você faz dívida, quando você deve um talão de luz, de água, o aluguel da casa. E às vezes muita gente tem a capacidade de receber o dinheiro e não paga. Então torna-se uma pessoa irresponsável. Então isso aí é um desvio de conduta, um desvio da moral, da dignidade. Então dentro desse texto eu quero falar a história de Davi. Ele foi um homem irresponsável dentro dessa história que é tão importante na história de Israel. Ele foi um homem irresponsável. Ele errou. Mas eu quero falar para a igreja uma coisa, que mesmo em tempos de fracasso, tempos de erros também, apresenta para nós, apresenta para a igreja oportunidade para lições significativas, amém? Mesmo Davi errado, ele tem numerado o povo de Israel, ele fez um censo em Israel. Vamos falar assim o IBGE aqui, né? O Brasil, não sei se é todo ano, irmão Linaldo, que faz o IBGE, né? Ou que parece que é todo ano, é missionário. O IBGE, não é isso? Que faz a enumeração do povo brasileiro, para saber quantos tem, né, no país, quantas pessoas. Só que essa enumeração, só com esse censo, foi um erro gravíssimo para Deus. Deus não se agradou. Pastor Paulo, por que Deus não se agradou daquele censo de Davi? Pai Senhor, abençoado, amém? Estamos esperando a senhora aqui, viu? Só, irmãos, que Deus não se agradou daquele censo. E aqui vai mostrar que Davi comete um erro gravíssimo. Porque ele enumerando o povo, fazendo aquele censo, a história aqui vai mostrar que Davi parou de confiar em Deus. Por que, pastor Paulo parou de confiar em Deus? Porque ele ordena um censo para medir o seu poderio militar. Vamos falar aqui, parafrasear aqui e dizer que o exército de Israel naquela época, quase 1 milhão de homens bons na espada, como diz a palavra, sem contar a tribo de Levi, que tivesse hoje um exército preparado igual ao exército americano, igual ao exército russo. E para quem é presidente da Rússia ou presidente dos Estados Unidos, está bem garantido, sabe por quê? Porque eles têm um exército poderoso. Eles têm um exército preparado de guerra. Eles têm um poderio militar. Então, isso desagradou a Deus. Pelo fato de Davi ter numerado aquela nação, aquele povo. Porque Davi, ele deixou de confiar em Deus para confiar no seu exército. O Deus que deu tantas vitórias a Davi, irmão. O Deus que deu tanto livramento a Davi, de tantas guerras, de tantos livramentos, começando lá no início da casa de Saul. Mas agora está com Davi agora, prepotente, com grandes guerreiros, pessoas importantes. É a mesma coisa que o pastor Paulo está acompanhado de muitos obreiros. É a mesma coisa que o pastor Paulo está acompanhado de um grande músico, que é o irmão Linaldo, que está aqui ao meu lado, de um grande pregador como o irmão Cícero, de uma grande missionária como a nossa irmã aqui, que está aqui ao nosso lado. Sabe por quê?
Porque na hora que o pastor Paulo disser assim, eu estou partindo, tem gente para substituí-lo. Vocês estão entendendo? Não é verdade, irmãos? Pessoas que têm qualidade, pessoas que têm preparo, têm condição, porém, a nossa confiança, nós não podemos colocar a nossa confiança em cima de talentos. Nós não podemos colocar a nossa confiança, irmão, de forma alguma em cima de pessoas preparadas, de forma alguma. Porque Deus, irmão, não trabalha com pessoas preparadas. Amém? Deus não trabalha com pessoas preparadas de forma alguma. Deus, Ele capacita. Diga comigo, Deus capacita os seus escolhidos. Amém? Porque não importa a qualidade, não importa a condição do homem, de forma alguma, para Deus operar. O que importa é o homem estar com o coração sincero para Deus operar. Ter uma vida de disposição do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, em 1 Crônicas 21, nós vamos ver o homem que olhou para o seu exército, olhou para homens, para líderes, para cabeça, pessoas importantes, guerreiros, pessoas instruídas, pessoas que tinham capacidade, mas desagradou a Deus, desagradou ao Senhor. E a Bíblia diz que Satanás levantou-se contra Israel, incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Ele faz uma contagem. Só isso aqui é guerreiro, isso aqui é bom, isso aqui é capacitado, isso aqui tem capacidade. E às vezes, irmãos, a gente acreditar nas pessoas decepciona. Molinaldo é um grande músico, mas eu não posso botar minha confiança em Molinaldo. O senhor prega muito, presbítero Cícero, mas eu não posso colocar minha confiança no senhor, na missionária, na minha esposa, na senhora que está aqui, irmão Francisco, de forma alguma. A nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? A nossa confiança tem que estar em Deus. Sabe por quê? Porque o homem decepciona, o homem vergonha, o homem vai embora, deixa o amigo para trás, abandona, despreza, deixa um para trás. Mas Deus não. Deus é o único que não decepciona. Deus diz: esse é meu escolhido, eu estou com ele. Mas o homem diz: esse camarada não dá para eu estar com ele mais não. Abandona. Aí nós vimos que o erro de Davi trouxe consequência quando ele faz essa contagem. Porque a Bíblia diz que Deus manda ele escolher o seu castigo. Não é? Consequência. As consequências, irmãos, vêm lá na frente das nossas irresponsabilidades, dos nossos erros, as obrigações que é nossa e nós nos omitimos. Quando Deus coloca na tua mão a obrigação para você fazer, a obrigação para o pastor Paulo fazer, e o pastor Paulo começa a se omitir. Irmão, sabe por que eu estou aqui nessa noite? Eu estou aqui nessa noite porque eu tenho medo da voz de Deus. Eu temo. Quando eu entrei aqui, irmão, Deus usou um abençoado e disse assim, irmão: preste atenção no que eu estou falando. Vocês estão de prova disso que eu estou falando. Dentro de poucos dias aí, estou te colocando na tua mão a congregação. Não fuja. Mas pela minha vontade, irmão, pela minha vontade, eu não queria e eu não quero dirigir mais igreja. Eu não quero mais estar lá em frente de igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos: ai de nós se nós nos omitimos. Ai de nós se nós caímos fora daquilo que Deus, da obrigação que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer e você não quer fazer. Porque pela
que importa é a voz de Deus. Diga comigo a voz de Deus. Amém? A consequência, o erro, a irresponsabilidade de Davi, Deus manda ele fazer uma escolha. E essa escolha era consequência, era um castigo. Amém? 1 Crônicas, capítulo 21 e 10. A Bíblia diz que o castigo para Davi foi 3 anos de fome, 3 meses seja consumido diante do teu adversário, ou 3 dias a peste assola a terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todo o território. Aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus coloca um castigo para Davi. Deus dá 3 propostas a ele, manda ele fazer 3 escolhas. 3 escolhas: fome, ser consumido por inimigo, ou a peste, a doença assole a terra, e o anjo do Senhor cause destruição. Imagine, irmão Linaldo, Deus chegando para nós e mandar a nós escolher nosso castigo. Davi era muito amigo de Deus, ou Deus era muito amigo de Davi, para Deus mandar o homem fazer a escolha do seu castigo, ou da sua consequência, ou da sua irresponsabilidade. Deus disse: olha, você pecou, você errou. Agora você vai fazer a sua escolha. O que é que você quer? A fome vai vir à terra, a peste vai vir à terra, o adversário vai vir à terra, a espada vai vir à terra. Então escolhe o teu castigo, Davi. E Davi se encontra agora em apuros. Davi se encontra agora em uma situação que não era as melhores situações. Isso revela, irmão, onde muita gente por aí prega um Deus que é amoroso. Tudo bem, Deus é amoroso, nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é justiça. O nosso Deus, o mesmo Deus que é amoroso, Ele é o Deus da justiça. Amém? Ele é o Deus da justiça. E aqui nós vimos em 1 Crônicas, capítulo 21 e o 13, que Davi diz a Deus. Então disse Davi ao profeta Gade, que foi o profeta que trouxe a sentença para ele: estou em grande angústia, caia eu nas mãos dos homens do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Sabe por quê, irmãos? Esta escolha que Davi fez, Davi preferiu cair nas mãos de Deus, mas não quis cair nas mãos dos homens. Davi não escolheu, irmão, de forma alguma cair nas mãos dos inimigos, dos adversários, de forma alguma, mas ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque o homem, irmãos, ele não perdoa. O homem só sabe julgar a vida dos outros, o homem só sabe olhar, o homem só sabe apontar, o homem só sabe acusar a vida dos outros, mas Deus não, irmão. Deus é o Deus das misericórdias. Amém? O nosso Deus é o Deus das misericórdias. Mesmo o homem errando alvo, mesmo o homem, irmão, foi irresponsável, ele fez aquela contagem que não era para ele fazer, aquela contagem, aquele censo que não era para ele ter feito. Porém, irmão, Deus trouxe o castigo. Mas uma coisa, nós vimos que o nosso Deus demonstrou misericórdia na vida de Davi, porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia. Os homens na terra não têm misericórdia. Os homens na terra roubam, os homens na terra matam, os homens na terra, irmãos, faz tudo que não presta. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus das misericórdias. Os homens na terra cometem injustiça, pratica tudo que é injustiça.
Mas Deus não, Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel. Amém? E no versículo 14 do capítulo 21 de 1 Crônicas, a Bíblia vai mostrar que o erro de Davi aniquilou a vida de 70 mil israelitas. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor matou 70 mil homens no arraial de Israel. O anjo do Senhor veio e matou 70 mil homens. A justiça de Deus, por causa de um erro, por causa de uma irresponsabilidade, por causa de alguém que cometeu um delito que desagradou a Deus. E no versículo 25 e 26 também vai nos mostrar que o fracasso em Davi teve um papel importante na identificação do local onde o templo seria construído. Os irmãos estão entendendo? A Eira de Ornã, o lugar onde foi construído mais tarde o templo de Salomão. Ou seja, irmãos, o homem que fracassou, o homem que errou, mas mesmo no fracasso, mesmo no seu momento falho da sua vida, ele agora começa a ter uma visão diferente. Ou seja, a sua visão foi aberta. Pastor Paulo, o que é que você quer dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, irmãos? Que às vezes os fracassos, as irresponsabilidades, às vezes os fracassos das nossas vidas servem também para nos abrir a nossa visão. A igreja está entendendo? Pastor Paulo fracassou, Pastor Paulo errou, mas às vezes os nossos fracassos vai abrir a minha e a tua visão, vai servir de lição para nossas vidas. E nós vemos que em todo ambiente de construção espiritual, em todo ambiente de lugar espiritual, de lugar que você se coloca à disposição do Espírito Santo para fazer a obra, para realizar a obra, vai existir batalhas terríveis nas nossas vidas, vai existir momentos de lutas, momentos de constantes batalhas nas nossas vidas. Então nós vemos que mesmo, irmãos, é um momento de fracasso, é um momento de luta, de guerra na vida de Davi. Ele agora consegue identificar o local que seria a construção do templo de Salomão. A igreja vai entender, amém? Os irmãos estão entendendo? Quantas das vezes a gente só consegue identificar o lugar que nós estamos pisando? Quantas das vezes nós só conseguimos identificar o lugar que nós estamos? É quando nós passamos por aperto. Eu às vezes só conheço o irmão Linaldo quando eu começo a passar a andar com ele. Eu às vezes só conheço o irmão Cícero quando eu começo a andar com ele. Há terrenos que nós só conhecemos, porque, irmãos, nós passamos a conhecer. Diga bem. Quantas das vezes nós desprezamos os ambientes, os lugares de aperto, os lugares de provações, os lugares de fracasso nas nossas vidas, nós desprezamos e nós rejeitamos, e às vezes Deus diz: é nesse lugar, é nesse ambiente de fracasso que eu quero te usar, é nesse lugar de fracasso que eu quero mostrar a minha glória, Davi. É neste lugar tão simples e tão humilde. 1 Crônicas 21, 18. Mesmo em um lugar de fracasso, mesmo em um lugar de mortandade, Davi agora começa
certo quando nós estamos na era de Ornã, no lugar da mortandade, no lugar que nós dizemos assim: Senhor, não é este lugar. Senhor, não é este lugar. É o lugar onde aparece a dúvida. É o lugar que nós não acreditamos na nossa chamada espiritual. É o lugar que nós não acreditamos nem nós mesmos. É o lugar que nós desacreditamos de tudo, irmão. Desacreditamos dos amigos. Desacreditamos do pastor da nossa igreja. Desacreditamos da nossa igreja. E perdemos até a nossa identidade espiritual. Mas é um lugar de aperto que Deus faz nós reconhecer a nossa identidade espiritual. Talabassura manai, talamanai, talabassura manai. Jonas estava, irmãos, lá naquele porão do navio. Jonas e Ronaldo estavam no porão do navio, mas enquanto ele não revelou a sua identidade: eu sou profeta, eu sou hebreu, eu pertenço ao Deus que fez a terra, o céu e a terra seca. Enquanto ele não revelou a sua identidade, a Bíblia conta que o vento estava destruindo toda a embarcação. Deus quer e Deus conta com você para você revelar a sua identidade. Deus conta com você para você fazer planejamento na sua obra. Deus me chamou para ser um missionário. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser presbítero. Então, se você é presbítero, se você é pastor, se você é músico, se você é diácono, começa a fazer planejamento no reino de Deus. Da lavassura manai, tolamanai. Ah, Senhor, mas eu não creio. É o lugar da mortandade. É o lugar que tem muita gente morrendo espiritualmente. A minha família está em caos. A minha família está em um fracasso. Deus diz a Davi: é aqui mesmo, na era de Ornã, que você vai fazer planejamento. Qual o planejamento, pastor Paulo? Primeiro planejamento, a Bíblia diz que o anjo do Senhor diz a Davi, em meio à mortandade, depois de 70.000 homens mortos, o anjo disse assim: olha Davi, a única forma de Deus se agradar de você, vamos fazer aqui, irmãos, uma conjectura. A única forma de Deus se agradar de você, você vai ter que levantar um altar na era de Ornã. A tua atitude, o teu erro desagradou a Deus. Então a única forma para agradar a Deus, tu vai levantar um altar na era de Ornã. Irmãos, vida cristã não é fácil. Vida cristã é difícil. Esse evangelho barato que está sendo pregado aí nas redes sociais, esse evangelho sem cruz, esse evangelho light e tight, esse evangelho da teologia coach, da teologia da prosperidade, é uma pura mentira. Evangelho é cruz, evangelho é sinônimo de cruz, evangelho é altar, evangelho é sacrifício, evangelho é sofrimento, evangelho é peso, e evangelho é responsabilidade. A Bíblia diz que Davi levantou o altar. Altar é lugar de adoração, altar é lugar de oração, altar é lugar de sacrifício a Deus, altar é lugar de devoção a Deus, altar é lugar de oferta, é onde você chega com o seu melhor e oferta a Deus.
A Bíblia vai nos revelar que Davi ele agora compra um terreno para a construção do templo. Que mais tarde Salomão, agora quando começa a construir o templo, não foi Davi, foi Salomão que construiu o templo. Presbítero Cícero, tem muita gente que pensa que a vida espiritual é nas carreiras, de forma alguma, irmão. A nossa vida espiritual, irmãos, com Deus, é na paciência. Amém? É como o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi faz o planejamento de comprar aquele terreno de Ornã, lá na ilha de Ornã. Ele compra e ele faz um planejamento para construir o templo. Mas Deus disse a ele: Davi, não é você que vai construir o templo, é Salomão teu filho que vai construir o templo. Os irmãos veem que Deus trabalha, irmãos, conosco, é paulatinamente, amém? Não é apressadamente. Tem muita gente que quer ensinar Deus a trabalhar, tem muita gente que quer ensinar Deus a trabalhar, não, irmãos. Mas é pacientemente. Toda a construção espiritual nas nossas vidas, Deus ele trabalha paulatinamente nas nossas vidas, com muita paciência. Amém? E a Bíblia aqui vai nos revelar que nesta era de Ornã está Davi. Porque nesta era, irmão, de Ornã, que vai revelar o Davi que você é. Amém? Mesmo num lugar tão sério, tão crítico, mas foi um lugar que houve investimento. Igual a cidade de Anatote, onde Deus falou a Jeremias. Jeremias, em uma época de guerra, Jeremias compra um terreno na cidade de Anatote. Compra esse terreno como símbolo de uma promessa, que eu ainda, nessa cidade ainda vai existir vinhas, vinhedos e casas neste lugar. Foi uma promessa de Deus, mas mesmo em um lugar de mortandade também, na vida de Jeremias, quando a Bíblia diz que o exército de Babilônia tomou aquela cidade, mas Deus fala com Jeremias: olha, você vai comprar esse terreno, faça um investimento nesse terreno, como promessa, que eu, Senhor, prometo que aqui ainda vai existir construção neste lugar. Neste lugar ainda vai existir construção. Neste lugar ainda vai existir bênção neste lugar. Isso significa, irmãos, que quantas das vezes nós desistimos tão facilmente dos projetos de Deus nas nossas vidas. Quantas das vezes nós desistimos tão facilmente da chamada de Deus nas nossas vidas. Deus faz promessa e a gente, irmão, despreza as promessas de Deus tão facilmente. Mas que nós possamos pegar esse exemplo de Davi, mesmo no momento de fracasso onde ele errou, mas nós vamos ver que existe um lado bom em Davi, que ele admitiu o seu erro, ele reconheceu que errou, mesmo no momento tão sério, ele reconheceu que fracassou, ele desobedeceu a Deus, porque no versículo 17, Davi disse a Deus: fui eu, Senhor, que ordenei o censo, fui eu que pequei e fiz o mal, esses não passam de ovelha, o que eles fizeram. Esta virtude que tem que estar em mim e você tem que admitir, você, pastor Paulo, tem que admitir,
tempo abandona a chamada. Eu pequei, eu fracassei, eu errei, agora eu vou desistir, agora nunca mais, porque houve um pecado na minha vida, houve um pecado gravíssimo na minha vida, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir vencer, porque eu pequei. Fracasso na vida de crente não rouba de você a chamada. Fracasso na vida de crente não rouba de você o teu chamado espiritual. Nada, irmão, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pode vir o problema que vier, pode vir a dificuldade que vier, você vai conseguir superar os seus fracassos, superar as tuas limitações. Amém? Você vai superar as tuas limitações. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E ele pensou em ficar detido, mas ele consegue a se levantar, a bater a poeira, irmão, e conseguir ir ali avante. Ele não olhou para os fracassos, ele não olhou de forma alguma para suas limitações, até porque tem um ditado que diz que há males que vem para o bem, e nem todo fracasso, diga comigo, nem todo fracasso é sinônimo de derrota. Nem todo fracasso que você passa é sinônimo de derrota. Eu errei, não desista da igreja. Eu errei, não desista dos projetos. Eu errei, eu fracassei no meu ministério. Eu fracassei com Deus. Eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a usar droga. Não desista, continua na obra de Deus, e Deus vai fazer você vencer, superar as suas limitações. Quantas das vezes nossos fracassos nos quer nos distanciar. E aqui nós vemos que Davi aprendeu que erro faz parte da vida. Infelizmente, muitos não querem assumir as consequências de suas atitudes e resolvem não confessar os seus pecados a Deus. O problema é a distância de Deus. O problema não é errar o alvo. O problema não é errar o alvo de forma alguma. O problema é se afastar de Deus. O problema é se afastar da vontade de Deus. Eu fracassei, mas eu não vou desistir de Deus. Eu fracassei, mas não vou desistir da vontade dele. Até porque, estou finalizando, 1 João capítulo 1, versículo 8 diz que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não é verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se afirmarmos que não temos pecado, se afirmarmos que não erramos, nós nos enganamos a nós mesmos. Mas nós temos que estar cientes que no momento do erro, como Davi errou, você tem que estar ciente que você tem um advogado, o Deus Pai, que pode perdoar os nossos pecados. Teve um escritor que ele escreveu da seguinte forma, eu até escrevi aqui, que ele disse que eu trato com a minha natureza pecaminosa a sério, porém às vezes eu caio em fracasso. No entanto, se isso acontecer, eu peço perdão a Deus e ajo rápido para reparar os danos causados pelos meus erros. O segredo é pegar um caminho de volta para Deus. O segredo é no momento do fracasso, no momento do pecado, é você tratar com a tua natureza
Deus, é o perdão de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus nas nossas vidas. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2 e 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque existe em nós pecado, existe em nós uma consciência pecaminosa. Que consciência é essa, pastor Paulo? É aquela que não quer fazer o bem, é aquela que não quer praticar o bem, é aquela que me convida para me distanciar da igreja, é aquela que me convida para me distanciar dos meus amigos. Isso aí é uma consciência maldosa e uma consciência maléfica. E essa consciência vai acompanhar o pastor Paulo. Essa consciência vai te acompanhar. É aquela consciência quando eu falo mal do meu irmão. É aquela consciência quando eu critico o meu irmão. É aquela consciência, em vez de eu ajudar, eu atrapalho. Em vez de eu ajudar, eu coloco pedra no caminho do irmão. Uma consciência maldosa. Acho essa lei em mim, a lei do pecado, a velha natureza pecaminosa. 1 Coríntios, para finalizar, 15 e 21, Paulo escreve que no soar da última trombeta, diga comigo assim aquilo, que é corruptível. Pastor Paulo, que é corruptível? Uma coisa corruptível é uma coisa com erros, uma coisa com fracasso, com instinto pecaminoso. Aquilo que é corruptível, Paulo disse, se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que não se corrompe. Então aquilo que é corruptível vai me acompanhar. Crente nenhum é escravo, irmão Rinaldo, da natureza pecaminosa. Sabe por quê? Porque se Cristo nos libertou, nós somos libertos para a honra e glória do nome de Jesus. Mas existe uma natureza que nos acompanha até o soar da última trombeta. Aleluia. Onde a Bíblia diz que aquilo que é corruptível, que é erro, que é fracasso, instinto pecaminoso, aquilo, o nosso corpo será transformado em glória, em incorruptibilidade. Ou seja, você terá um corpo glorioso com Deus, onde estará distante do pecado, onde estará distante do erro, onde estará distante de tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém? Deus abençoe esta igreja em nome do Senhor Jesus. Convido aqui o irmão Rinaldo, onde irá cantar o último louvor em nome do Senhor Jesus. Mas não despreze o teu Deus e a tua chamada, porque você fracassou de forma alguma. Diga amém, irmãos. Dê uma palma a Jesus, amém? Porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Foi uma pobre alma sem luz, perto do abismo, longe da cruz. Sem conhecer a graça do amor que nos concede com Salvador. Desamparado e morto na cruz por meus pecados, luz que hoje riqueza, vida final, e desde Cristo a paz divinal. Doce esperança é viver
vida que o presbítero Cícero ele vai encerrar em nome de Jesus. Esse culto também abençoado. Amém? Glória a Deus para sempre, Jesus. Os irmãos que quiserem contribuir, está ali a sal, amém, irmãos? Está aqui a sal, vocês querem contribuir com a obra do Senhor? Eu até esqueci, está ali a sal em nome de Jesus, fique à vontade, meu Deus. Glória a Deus. Cumprimento com Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Mensagem tremenda, mensagem para o Paulo trouxe, glória a Deus. Mensagem abençoada, glória a Deus. Mensagem maravilhosa nesta noite. Queridos, nós vamos aqui, glória a Deus, fazer uma oração, glória a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por a gente estar aqui nesta noite, glória a Deus. E também, nessa oração, vamos apresentar, glória a Deus, a casa do irmão Edson, filho dele, glória a Deus. Também, nessa oportunidade, a gente vamos orar também, glória a Deus, pela vida de meus amigos que moram ali em Rio Largo, glória a Deus, aonde sexta-feira perdeu seu filho, glória a Deus, foi cefado a vida dele, do filho deles, e eles estão em estado de choque, estão muito tristes, mas vamos orar para que Deus venha fazer o melhor da vida dele, está com força da vida deles, glória a Deus. Vamos orar um pelos outros para que Deus venha fazer o mover na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento, Deus temente, justo e verdadeiro, nós estamos aqui na tua presença, Pai, porque nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor, Deus, que pode fazer tudo, Pai. Deus, nós acreditamos no Senhor e nós cremos, Pai. E nesta noite, Pai amado e santo, Pai amado e querido, o Senhor se encontra aqui conosco, Pai amado e santo, aqui nesse recinto, Pai amado e santo, manifestando o teu poder, a tua glória e a tua maravilha, Deus. Deus, neste momento, Pai amado e santo, eu quero agradecer, Pai amado e santo, por esse momento de culto que foi cultuado em teu nome santo e verdadeiro, Pai. Eu quero agradecer pelos teus servos que está aqui nesta noite, Pai, que estou aqui, Pai, que ouvindo a tua palavra, Pai, pregoado pelo teu profeta, Pai amado e santo, pastor Paulo, nesta noite, Deus. Eu quero lhe pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, pela vida do teu servo pastor Paulo, que aqui está nesta noite, Pai amado e santo. Também eu quero lhe pedir, Espírito Santo de Deus, pela vida da sua esposa que está aqui nesta noite, Pai amado e santo, pela vida do irmão Minado que está aqui, Pai amado, nesta noite, Pai amado e santo, tocada da tua casa, Deus. Também, Pai amado e santo, pela vida da missionária, Pai amado e santo, Aparecido que aqui se encontra nesta noite, Pai amado e santo, cuida dela, Pai, cobre ela com o teu sangue, Deus. Deus, a minha vida e da minha esposa, a minha vida que nós estamos aqui, e a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai amado e santo. O Senhor esteja presente, Pai, na vida de cada um, cumprindo cada um com o teu sangue poderoso e cada um potente. Deus, nesse momento e nessa oportunidade, Pai amado e santo, eu quero orar pela vida, Pai, amado e santo, de Tiago Eles, Pai, pela vida do seu filho que se encontra hospitalizado, Deus, ali junto naquela HGE, Pai, lá dentro do UTI, Pai, mas nós temos nessa noite, onde foi pregado, Pai amado e santo, que o Senhor é Deus poderoso e verdadeiro, e o Senhor está lá nesse momento para dar a vitória, Pai. Deus, nesse momento, Pai, nós acreditamos em Cristo, Pai, que o Senhor já veio mover dentro daquela HGE, Pai amado e santo, não somente pela vida daquele menino, mas pela vida de todos que estão ali hospitalizados, está dentro do UTI, Pai amado e santo, até o médico chegou a dizer, eu disse, Pai amado e santo, que não tinha mais jeito essa situação, Deus, mas nós acreditamos em Cristo, Pai, porque o Senhor Deus da última palavra, o Senhor Deus da última palavra, e a última palavra é do Senhor, Pai amado e santo, e quando o Senhor não falar, Pai amado e santo, que o Senhor não pode fazer nada, Pai amado e santo, aquilo que o médico diz, então não é aprovado, porque a aprovação é a sua palavra, Deus. Deus, também eu quero orar nesse momento, Pai, pela vida daquele casal que perdeu o seu filho sexta-feira, Pai, foi
vai naquelas vidas, Pai, vai dizendo, vai fazendo o melhor, Pai. Eu não sei o que está afligindo ali naquele momento, Pai, mas quebra todo o nosso marido, Pai, quebra a feitiçaria do inferno, a feitiçaria do mal, Pai, nesse momento, Pai, dá, Pai, que ele precisa vir aquela mulher dele, Pai, que ela venha ser cheia do teu espírito, Pai, expulsa o teu espírito maligno da vida dela, Pai, que eles venham, Pai, que eles vão viver para sempre juntos, dar as mãos e fazer a obra de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, amém, em nome de Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as duas consolações de vida e Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Manuel Amorim, meu amigo lá do Mato Grosso, Deus abençoe por assistir até agora essa live. Em nome de Jesus, a todos os meus amigos nas minhas redes sociais, Deus abençoe. Os que assistem diretamente e indiretamente, amém? E avisando os irmãos que terça-feira o presbítero Jonatas está pregando aqui, né? Quinta-feira o Senhor está ministrando, né? Em nome de Jesus. E